No comentário da Epístola de Tiago, do nosso irmão pastor Meno Kalischer, esse livro foi publicado no Brasil pela editora Chamada da Meia-Noite. Ele diz o seguinte: a enfermidade é uma das maneiras através da qual Deus castiga e repreende seus filhos, levando-os ao arrependimento. Se um crente persistir no pecado, Deus poderá escolher levá-lo para si, isto é, permitir que ele morra para impedi-lo de desonrar o nome do Senhor Jesus diante do mundo. É isso que o texto bíblico diz na visão do pastor Kalischer, e eu concordo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serdes curados. O texto bíblico em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 30, ao estabelecer a celebração da ceia do Senhor na igreja de Corinto, diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O texto bíblico diz que havia gente comendo e bebendo sem discernir o corpo do Senhor, e por isso estava comendo e bebendo juízo para si, é o que diz o verso 29. E a declaração inspirada de Paulo é: porque há pessoas pecando contra o Senhor e vivenciando um cinismo espiritual, desconsiderando o valor da ceia. Já há pessoas entre nós adoecidas, e uma constatação chocante: muitos que morreram por conta disso. Meus irmãos, a confissão é o caminho da solução apresentada pelo Deus que nos conhece. Precisamos verbalizar o nosso sincero arrependimento, o nosso verdadeiro desejo de mudança. Reconciliação com Deus, mas também reconciliação com o irmão. Veja o que nos diz Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Efésios 2:11, ao tratar dos relacionamentos sensíveis entre judeus e não judeus no seio da igreja, Deus usa Paulo para dizer: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. No corpo de Cristo é preciso buscar reconciliação entre a comunidade de Israel e aqueles que judeus acusavam de incircuncisos. Deveria existir paz, porque, como diz o texto bíblico, em Cristo, quem estava distanciado foi aproximado. Em Cristo, de dois povos, um novo homem foi criado. Um só povo, um só corpo, porque por Cristo, ambos somos aceitos pelo Pai e recebemos o Espírito que nos torna um só povo. Situações, meus irmãos, nos chamam a praticar esse mandamento que aparece no tempo presente do imperativo. É um mandamento da mutualidade. Confessai os vossos pecados uns aos outros e façam isso de maneira espiritual. E orai uns
pelos outros. Como você deve valorizar este mandamento? Primeiro, confessando o pecado cometido contra o irmão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Mateus 5, 21 a 24. Quão necessário é no ambiente do culto a Deus, diante da mesa do Senhor, valorizarmos a reconciliação com o irmão. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. O mandamento deve ser praticado, irmãos, porque nós, ainda que não queiramos, nos ferimos. É preciso, portanto, entender o caminho bíblico que é infalível para resolvermos o problema e não adoecermos. Nós devemos confessar o pecado cometido contra o irmão, porque a palavra de Deus nos diz que, não fazendo isso, nós enfrentaremos enfermidades no corpo, na mente, na alma. Os irmãos sabem. Há pessoas que enfrentam doenças cardiovasculares porque foram submetidas a grandes tristezas, a grandes decepções, a grandes contrariedades. Há pessoas que experimentam confusão mental porque lidam com palavras ruins que foram armazenadas nesse disco rígido natural que é o cérebro. Há pessoas, irmãos, inseguras, entristecidas, pessimistas, que não sorriem, porque na verdade não resolveram o problema com o irmão. A palavra de Deus nos diz com clareza que quando confessamos os pecados cometidos contra o irmão e nós oramos pelo irmão, nós somos curados. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, se ele tiver cometido pecados que confessados foram, portanto, perdoados. Se você pecou contra o seu irmão, ore agora pedindo a Deus poder, firmeza para procurá-lo após este culto e confessar o seu pecado e se reconciliar. Se você feriu um membro da sua casa, da sua família, meu irmão, peça a Deus que te dê poder para hoje ainda reconciliar-se com seu parente. Muito especialmente se ele não é um crente em Jesus, a sua busca por reconciliação será parte do seu esforço evangelizador. Não conviva com a ideia de que você pode viver bem estando mal com um parente seu. Pode ser um amigo ou conhecido. Isso não te tornará um perdedor, pelo contrário, um vencedor, porque você escolherá a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Isso te tornará um homem curado, uma mulher curada. Isso revela maturidade espiritual. Mas e se você foi procurado, ou se você vier a receber alguém que te pede perdão? Perdoe imediatamente, meu irmão. Não faça como aquela igreja Timóteo, que recebeu um pedido de perdão de uma outra igreja que gerou uma divisão. E o pedido de perdão chegou e alguém na assembleia disse: eu proponho a criação de uma comissão para estudarmos o assunto. E alguns irmãos mais espirituais pensaram: pior é se puser em votação e tiver voto contra. Irmãos, quem é procurado deve perdoar sempre, incondicionalmente. O que Cristo fez com você, você já aprendeu, você já entendeu. Se alguém confessa a culpa, o pecado contra você, o Senhor espera que você rapidamente diga àquele que confessou:
vá em paz. Você tem o meu encorajamento para seguir a vida em paz. Veja Lucas 17, a partir do verso 3. Quando Jesus diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Coisa simples. Ele falhou porque você tem compromisso com ele, repreenda. Ah, mas se ele se arrepende, perdoa. Está tudo resolvido. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, diz o verso 4, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe por 7 vezes. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Você tem dificuldade de perdoar? Ore assim: Senhor, aumenta a fé. O que os apóstolos estão fazendo, irmãos, é orar ao Senhor. Os apóstolos estão aqui: Senhor, estão dizendo, não é fácil ouvir isso, perdoar alguém que me feriu no mesmo dia por 7 vezes, somente conseguirei se o Senhor puder aumentar a minha fé. Você tem dificuldade em perdoar, em amar, em tolerar, em viver em paz? Peça ao Senhor que aumente a sua fé. Não jogue sobre o outro a sua responsabilidade. Diz Tiago que quem não tem sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus não faz caso, não economiza nisso, não lança em rosto, e diz que será dada a quem que está pedindo ao Senhor por sabedoria. Ore para que Deus te prepare para pedir perdão ao irmão a quem você ofendeu, mas também te prepare para que você conceda perdão a quem te procurou. Há muitos anos, irmãos, um querido diácono que já faleceu, já está com o Senhor, naquela manhã, porque uma pessoa o procurou para confessar que tinha raiva dele, que não gostava dele, porque o considerava, nas palavras dele, uma pessoa metida. E eu disse: meu irmão, não observe aquilo que no passado ficou, observe o presente. Essa pessoa te procurou hoje após a ceia e te pediu perdão. Ele disse: pastor, é muito difícil servir ao Senhor com alegria. Alguém te diz: olha, eu não fui com a sua cara desde o primeiro dia que te vi, mas hoje estou te pedindo perdão. Que coisa boa, né? Eu lembro desse irmão sofrendo porque disse: o que fiz? Mas eu encorajei: não considere o passado, considere agora. A busca dessa pessoa que reconhece a irracionalidade da sua decisão. Não fui com a cara, acho você metido, acho você falso. Nosso dever é perdoar. Em qual circunstância devemos confessar pecados? Devemos confessar o pecado cometido contra a igreja. Tiago está escrevendo a uma igreja e está falando a uma coletividade. Segunda pessoa do plural: confessai, pois, os vossos pecados. Vós. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Vocês serão assim perdoados. Lembrem de Efésios capítulo 4, especialmente os versos 3 e 4. Efésios 4, 3 diz assim: esforçando-vos diligentemente. O que é diligência, irmãos? Disciplina. É insistência. É compromisso. Diz a palavra de Deus que devemos nos esforçar. Muitas vezes a busca pela reconciliação é fruto de um esforço. O Senhor nos dá fé, e em resposta à fé que Ele nos dá, nos esforçamos diligentemente, sem dar passos atrás, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Nós devemos confessar pecados cometidos contra o corpo do Senhor, palavras indevidas. Meu irmão, se você tolera as falhas do seu time de futebol, mas você não tolera falhas na igreja, há um problema grave em seu coração. Irmãos, porque brasileiro gosta de futebol, né? E há aquele time lá que faz mais raiva do que dá prazer.
Mas aí o sujeito, no campeonato seguinte, está lá com a camisa de novo, né? Lembro-me de uma torcida especial do Brasil, que é a torcida do Esporte Clube Vitória, né? Ao contrário da sua longa história de glórias, houve uma fase muito ruim que perdia muito. Alguém foi para o estádio e pôs num cartaz: eu voltei porque não tenho vergonha na cara. Nós fazemos isso, irmãos, com um clube de futebol que é um assunto de nenhuma importância. Mas por que algumas pessoas são tão duras com a igreja local? É preciso confessar esse pecado. Jesus amou a igreja a ponto de morrer por ela. E a ideia de reunir num lugar crentes redimidos para que comungassem como uma congregação é a ideia de Deus. Então, se você tem atacado a igreja de Jesus, tem usado palavras grosseiras que você não usa para o time de futebol, arrependa-se disso. A igreja é preciosa para Jesus. Meus irmãos, não sejamos nós achados na condição de quem coopera com Satanás para desgastar a igreja local, para destruir aquilo que Deus tem nos mandado edificar. Atos inconsequentes de mau testemunho e quebra de comunhão, sim, é preciso confessar. Quando um crente, conhecendo o evangelho, unido a uma igreja, submetido à sua disciplina, igrejas neotestamentárias praticam disciplina, igrejas em que não há disciplina são igrejas de bastardos, segundo a palavra de Deus, porque o pai tem compromisso com os filhos, e não há pai comprometido que não corrija o seu filho, e um crente decide dar mau testemunho, faz isso publicamente, ele precisa, com a sua vida e com a sua boca, pedir perdão à igreja, com omissões, irmãos. Nós precisamos pedir perdão à nossa igreja quando nos omitimos no serviço, na cooperação, no auxílio, na ajuda, na presença. Eu já vi, para a glória de Deus, uma pessoa que pediu a palavra para pedir perdão à igreja. Isso aconteceu numa época em que uma pessoa decidiu acolher uma falsa doutrina de um determinado grupo religioso. E ele passou a professar isso, inclusive a colocar isso nas redes sociais. E a primeira igreja batista em Divinópolis, em assembleia, não teve alternativa melhor do que desligá-lo do hall de membros. Havia a afirmação de uma heresia grave. E a igreja então entendeu, olha, já tentamos de tudo e não há um retorno, nós precisamos desligar do hall de membros. E isso foi feito. Meus irmãos, para a glória de Deus, 2 anos mais ou menos depois desse triste momento de desligamento do hall de membros, essa pessoa foi ao culto com a família, haveria a apresentação de uma sobrinha e disse: pastor, eu me arrependo de tudo que falei, eu não creio mais nisso, eu me enganei, me dê a palavra para pedir perdão à igreja. E foi dada a palavra, e meus irmãos, que bênção naquela noite, alguém que humildemente disse: meus irmãos, eu me empolguei, eu li muito sobre esse assunto, mas eu não estudei profundamente a Bíblia, eu passei a confessar uma heresia, e os irmãos corretamente disseram que não concordavam comigo, e isso me incomodou, eu estou hoje para dizer: pequei e errei. Será que os irmãos podem me aceitar de volta? Que alegria, irmãos, para a igreja. Eu vivi para ver uma oportunidade em que um crente pediu a palavra para dizer: eu pequei contra vocês, colocando em redes sociais uma heresia que nega o evangelho. E eu não desejo mais ser identificado como um herege. É preciso ouvir a voz de Deus e obedecer a palavra dele, praticando esse mandamento voluntariamente por fé. Por vezes Deus usa líderes e demais membros da igreja para que sejamos alertados e pratiquemos tal mandamento, como nos diz Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Mateus 18, 15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Está tudo resolvido. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Crentes que possam dizer: nós estamos julgando o caso, não levaremos o caso a juízo externo, porque há entre nós pessoas dirigidas pelo Espírito Santo que podem julgar a questão.
E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também, a igreja considera-o como gentio e publicano, ou seja, fora da comunidade de Israel. Isso aqui, irmãos, é a fundamentação do desligamento do rol de membros. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Deus está no meio da sua igreja. E Ele espera que eu e você pratiquemos esse mandamento: confessar pecados ao irmão. Pequei contra o meu irmão, devo procurá-lo e me refazer. Fui procurado, devo perdoar imediatamente. Não é preciso fazer nada mais além de, com fé no Senhor, responder com imediato perdão. Assim, meus irmãos, nós cresceremos espiritualmente e, como Tiago nos alerta, não haverá entre nós gente enferma porque está guardando o rancor no coração, porque está vivendo separado do seu irmão, porque brigou com um membro do corpo. 1 de João, no capítulo 1, verso 9, texto muito conhecido da palavra de Deus, nos é dito que se confessarmos os nossos pecados, todos eles, inclusive contra o irmão, o Senhor Jesus é fiel, Ele não negará a sua palavra, e justo. A nossa justiça, na verdade, é a justiça que nos é imputada por Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado que Deus não perdoe a quem com coração contrito e quebrantado procura pedindo perdão. Não há exceção. Se você arrependido, contrito, busca o Senhor, diz a palavra de Deus que toda injustiça é pelo Senhor perdoada, você é purificado por completo. Veja o que nos diz Provérbios 28, no verso 13. Provérbios 28, 13. Que grande conselho da palavra de Deus. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Não terá paz, não terá saúde, não terá vida boa, aquela vida abundante que o Evangelho promete a quem crê em Cristo. Mas veja a boa nova do Evangelho, veja a boa notícia: mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem confessa e abandona recebe do Senhor o entusiasmante empurrão da misericórdia. Vá em paz, o peso foi tirado de suas costas, você já pode seguir tranquilo. É preciso o desejo sincero de não voltar à prática pecaminosa. Você foi perdoado? Clame a Deus para que não volte a pecar. Não devemos relativizar o pecado e suas consequências. Há muita gente, irmãos, adoecida porque, na verdade, não obedeceu ao Senhor. E se há alguém que nos conhece tão bem e sabe como nos conduzir de modo saudável, é aquele que nos criou. O Evangelho te convida à cura completa. Perdoado dos pecados que matam seu espírito, em paz com Deus, tendo a consciência tranquila, e um corpo pronto para servir a Deus, porque não é mais o corpo da impureza, da imundície, da falsidade. Que Deus nos ajude, irmãos, e somente Ele pode nos dar fé suficiente para dar crédito a esse ensino e para praticá-lo. Deus nos dê fé para confessarmos pecados uns aos outros sempre que necessário, e para orarmos uns pelos outros, a fim de sermos curados. A minha orientação para você é: seja quem for aquela pessoa com quem você está brigado, ore agora pedindo a Deus poder para procurá-la hoje e resolver esse problema e seguir curado em paz na presença de Deus. Vamos orar?